Olá pessoal, meu nome é Giovanni Librelotto, professor do FSM, e estou aqui então para dar continuidade ao curso de Google Classroom dentro do curso mais genérico de ferramentas do Google. A primeira aula que nós abordamos foi referente ao mural, então onde foi explicado não só como criar uma turma, como também explicar o que funciona, o que é cada uma dessas partes do mural. Então esses preenchimentos que aparecem aqui já foram feitos na aula anterior, caso não tenham visto, peguem o link dessa aula que está aparecendo aqui na descrição e voltem para assistir. Eu estou assumindo então que todos já passaram pela aula de mural e agora nós vamos seguir para o menu de atividades. O que é o menu de atividades dentro do Google Classroom? Bom, esse menu de atividades ele é padrão nesse formato para quem está criando uma turma nova, como é esse caso. Então essa turma foi criada no início desse curso, na aula anterior, então não foi trabalhado ainda em criação de atividades. Então esse menu aqui, quando entrar numa turma que acabou de ser criada, ele vai ter sempre essa configuração. Nós temos uma opção de criação no botão maior aqui e 3 opções complementares. Para acessar o Google Meet da turma, caso tenha sido criado, e na aula anterior foi criado aqui, então mostramos o processo de como se cria um Meet único e exclusivo para a turma, por isso ele está aparecendo aqui. O Google Agenda, então o Google Classroom, por ser uma ferramenta Google, ele trabalha junto com o Google Agenda, ou seja, no momento que eu fizer uma publicação numa atividade que os alunos têm que entregar no dia 15 de junho, por exemplo, no meu Google Agenda já vai ficar um alerta para isso. Então, ou seja, fica sincronizado com a agenda na qual está a minha conta Google que eu estou utilizando. E como é uma ferramenta Google, ele também está integrado com o Google Drive. Ou seja, todos os arquivos que o professor fizer upload para dentro do Google Classroom, seja nos murais ou nas atividades, seja os arquivos que os alunos vão postar para resolução de atividades, eles não ficam salvos no Google Classroom, eles ficam salvos no Google Drive. Então, o arquivo vai para o Google Drive e fica um link para acesso a esse arquivo dentro do Classroom. Vou mostrar isso logo na sequência. Então, o principal aqui é a opção de criação. Porque no menu Atividades é onde espera-se que todo o material dessa turma esteja disponível. Então, ou seja, eu vou ter que disponibilizar aqui os materiais, sejam LPDF, sejam arquivos .doc, sejam arquivos de vídeo, sejam imagens, sejam links, enfim, numa estruturação que esteja de acordo com a própria disciplina. Então, ao clicar no menu de criação, nós temos algumas possibilidades. Vamos abordar cada uma em particular. Então, não só para simplificar, nós temos atividades e atividades com testes. Vamos já entender basicamente qual a diferença de ambos. Podemos fazer uma pergunta turma, podemos fazer a publicação de um material didático, então seja, produzir um arquivo .pdf que explica o que é o Classroom na sua essência. Perfeito, então, ou seja, publica-se aqui e não é necessariamente, não vai ser testado aos alunos, vai ser literalmente só de divulgação de material para que eles possam utilizar como apoio. E posso, assim como eu mostrei lá no mural, posso reutilizar uma postagem que outra turma tenha utilizado previamente. Então, supondo que eu tenha uma turma de Google Classroom no passado que apresentou algum material, então, ou seja, eu quero reaproveitar aquilo ali para não ter que fazer do zero tudo, eu posso reaproveitar. Mas eu vou começar com o tema. O tema, notem que tem uma separaçãozinha aqui, na verdade, então, ou seja, são essas 5 opções e mais a sexta aqui que é o tema. O tema, na verdade, pessoal, é como se fosse as partes da ementa de um curso. Então, ou seja, vamos supor que eu teria a parte 1, introdução. Vou colocar um traço aqui só para ficar mais fácil. Dou um Enter ou adicionar, por exemplo, criou a introdução. Depois, eu vou criar, além da introdução, vai ter ambientes virtuais de aprendizagem. Então, ou seja, vou ter uma sessão para tratar sobre os mesmos. Olha, interessante, o último que eu criei vai para cima. Note que é a mesma coisa que acontece no mural. Sempre a última postagem é a que vai ficar no topo. Então, ou seja, como eu faço para trocar a ordem? Bom, eu posso clicar nos 3 pontinhos e ir na opção mover para cima, que vai ser trocado os dois, ou eu poderia clicar e arrastar, por exemplo. Então, ou seja, coloco na posição correta, para deixar exatamente na ordem numérica da seção 1, seção 2, seção 3. E vamos supor que eu tivesse uma nova seção 3, por exemplo, atividades avaliativas. Então, ou seja, para que todas as atividades fiquem no menu 3. Mais uma vez, a última que foi criada foi para o topo, mas eu posso, com drag and drop, trazer para a posição correta e fica definido. Então, ou seja, os temas, voltando aqui ao menu criar, é como se fosse os itens principais de um evento do curso. Então, se o evento do curso tem 5 itens, é interessante tu ter 5 sessões, onde dentro de cada uma das sessões eu vou ter as atividades propriamente ditas. Sejam elas, aí sim, as perguntas, as atividades avaliativas, material ou postagens que vão vir de outras turmas especificamente. Notem também que aqui ficou uma espécie de índice aqui do lado.
Porque se seja uma turma muito grande em termos de conteúdo a ser produzido, isso vai implicar automaticamente que essa tela vai ter aqui várias abas de rolagem que eu vou descendo, 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 e consequentemente até chegar na última delas, por exemplo, vai um tempo pode ser significativamente longo. Então o objetivo é, quero ir direto para as atividades avaliativas, supondo que elas não estejam aparecendo aqui, eu clico nesse ponto e agora eu vou estar dando uma, digamos, uma preferência apenas para as atividades avaliativas que foram criadas. Não estou visualizando a introdução, nem ambiente virtual de aprendizagem, qualquer outro tema aqui dentro. Como é que eu faço para voltar para os principais? Volto para todos os temas e eu acabo tendo a visão geral. Bom, vamos criar, por exemplo, um novo material, uma divulgação, por exemplo. Então aqui é um aviso que o Classroom está me dando que eu posso agendar para várias turmas, como foi mostrado para o mural. Eu posso publicar uma atividade também em mais de uma turma ao mesmo tempo. O processo é exatamente o mesmo. Vou abordar isso agora. Então notem que aqui está a tela de configuração de uma nova postagem. Eu posso colocar um título, na verdade eu devo colocar um título, porque é o que vai ficar descrito ali em relação àquilo. Posso colocar uma descrição textual, então seja para detalhar melhor do que se trata o material que eu estou publicando. E aí depois eu posso anexar esse material. Se eu produzir esse material e está no meu Google Drive, clico no Google Drive aqui, procuro no meu Drive e aí automaticamente vou trazer para cá o arquivo que quer. Então vai trazer um link do arquivo propriamente dito. Posso trazer um vídeo do YouTube, como mostramos lá no mural. Posso criar aqui dentro, então, ou seja, eu não quero trazer porque eu não tenho material pronto, mas eu quero criar aqui automaticamente, eu posso fazer a criação, já vou mostrar como funciona. Posso fazer o upload como era lá no mural também, buscar do meu HD ou na minha pendrive, algum formato que eu tenho físico no meu computador para trazer para cá, ou um link. Ou seja, eu já tenho um link, já fiz o copy-paste, o copy do link em algum lugar, quero fazer a postagem, acho que até eu tenho um link copiado aqui dentro, que era da turma anterior. Então, ou seja, já estou trazendo para cá. Mas enfim, vou tirar daqui porque senão eu foco. Ou seja, dentro do material eu posso fazer a opção agora, além dos 4 que nós tínhamos já no mural, na criação. O que seria a criação? Aí, pessoal, é exatamente as demais ferramentas, as principais ferramentas que o Google disponibiliza para a criação de conteúdo. Então, eu posso criar diretamente um arquivo do Google Docs aqui dentro, para poder ficar, para aparecer. Dentro do nosso curso nós temos uma aula de Google Docs, vamos ter uma aula também de Google Apresentações, Google Planilhas e assim por diante. Mas, por exemplo, só para mostrar como é que ficaria, então se eu optar por criar documentos aqui no caso, o Google começa a criar e já abre numa nova página o documento. Aí eu vou colocar, por exemplo, aqui a nomenclatura. Então esse aqui é um... deixa eu ver como é que eu posso chamar. Tá. Não quero usar o Meet agora. O Meet é outra aula. Então, selecionando aqui, do primeiro ao último. Introdução ao Classroom. Então, Classroom. Esta aula apresenta a parte introdutória, etc e tal. Eu não vou continuar aqui porque o foco não é editar um texto, é só para mostrar. Ou seja, eu estou criando documento, posso anexar imagens, tudo mais, posso colocar negrito, itálico, enfim, como eu disse, isso aqui é uma outra aula, que é a aula de Google Docs, no caso. Terminei o documento, basta fechar. Então, ou seja, porque aparece aqui alterações salvas no Drive. Quando aparecer esse íconezinho aqui, estou tranquilo, tudo que eu fiz está salvo, não preciso clicar em botão salvar alguma outra coisa. Ou seja, dentro da minha postagem já tem um link para aquele documento que eu acabei de criar, que é um documento Google. Se eu clicar de novo nesse botão, eu vou ter acesso diretamente ao arquivo que já foi criado com toda a parte ali. Então, essa é uma das vantagens do Google Classroom, que eu posso criar documentos em tempo real. Então, eu estou dentro da postagem, vou em criação, mas não era um documento, é tipo uma apresentações estilo PowerPoint que eu quero criar? Sem problemas. Venha para cá, cria apresentações, vai ser o mesmo processo do Google Docs e assim por diante. Então, vou chamar aqui de aula de introdução ao Classroom. Ou seja, não vou deixar a descrição porque é opcional, então não preciso colocar. Já criei o documento aqui no caso para isso. Aqui tem os complementos, eu já comentei dos complementos previamente, mas aí tem que ser o administrador do ambiente para fazer isso aqui. Então, ou seja, não vou entrar nesse detalhe agora. Isso aqui é uma coisa que depende do gestor da conta Google de vocês, por exemplo, se é institucional como a minha, é a própria gestão institucional que define esses complementos. E aqui, mesma coisa que nós tínhamos na postagem nos mural. Para quem eu quero postar, então, por padrão, se eu estou editando isso aqui na turma de Google Classroom, ela vai estar marcada, eu não consigo nem desmarcar. Mas eu quero publicar isso aqui também no minicurso de Allegro, no minicurso de Git ou qualquer outro minicurso que eu tenho, basta selecionar que os alunos dessas turmas vão receber a postagem da mesma forma. Mas se vocês querem especificamente para essa turma, basta não mudar. E aqui, quem são os alunos que vão receber?
Então, por padrão, todos os alunos recebem. Se essa turma tivesse 10, 15, 20 alunos, e aparecer o nome de todos eles aqui, eu posso desmarcar um e outro, supondo que eu não quisesse compartilhar com eles. Mas isso é mais em casos excepcionais. Na grande maioria das postagens, obviamente, a publicação vai para todos. E aqui, pessoal, uma outra opção que aparece aqui é o tema. Então, ou seja, qual tema que vai ficar vinculado ao material que eu acabei de criar. Se eu deixar nenhum tema, que é o que aparece por padrão, ela vai ficar solta lá dentro. Ela não vai estar nem dentro da seção 1, 2 e 3 que eu criei. Posso criar um tema, supondo que eu quero um quarto tema aqui, por exemplo, além dos 3 que já existem, ou selecionar os que já estão. Como nesse caso estou fazendo uma aula que pertence à introdução, então, ou seja, marquei aqui, selecionei a introdução para isso, e quando vir a postar, note que eu vou ter as mesmas opções que tínhamos lá, que é postar, agendar ou salvar rascunho, ou descartar, nesse caso aqui, que seria cancelar, apagar a postagem. Então, vou fazer a postagem para ver o que acontece. Ou seja, essa aula de introdução ao Classroom já está dentro do menu de introdução. Então, ou seja, esse tema tem uma aula, esse tema aqui ainda não tem nenhuma, esse nenhuma, porque eu só criei uma por enquanto e vinculei ela ao menu introdução. Aparece o horário que o professor postou, e quando vai passando os dias, aparece o dia e o horário. Aqui não aparece o dia porque acabei de postar, ou seja, ainda é no dia de hoje. Da mesma forma que é no mural. Então, ou seja, material é isso. É quando eu faço a criação do material para divulgação da turma, mas eu não estou fazendo uma enquete com uma pergunta e eu não estou fazendo uma atividade com os alunos, eu só quero disponibilizar o material. Nesse caso aqui, o que foi disponibilizado, quando eu clico nele aqui, por exemplo, vamos entrar aqui no menuzinho, perdão, que deu uma travadinha, às vezes o browser dá uma lentidão aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alguma coisa aconteceu aqui. Deixa eu fazer um teste aqui com os outros aqui. Vamos tentar criar uma pergunta para ver. É engraçado, pessoal. Peço desculpas por isso. Às vezes acontece. Porque, enfim, pode ter internet dando uma travada, alguma coisa assim. Lembrando que o Google Classroom ele é um ambiente completamente online. Travou a internet, por algum motivo que seja, o Classroom vai deixar de funcionar para vocês. Eu dependo da internet constante para isso. Ele é um ambiente totalmente online, como praticamente todas as, como é que eu vou chamar assim, ferramentas Google também. Nesse caso aqui eu estou entrando em pergunta, então, ou seja, criar pergunta. Então, ou seja, quando eu quero fazer um questionamento à minha turma. Então a pergunta é, sei lá, você já conhecia o Google Classroom? Então, ou seja, eu quero passar uma questão aos alunos. Posso passar algumas instruções, mais uma vez é opcional, não posso colocar, tipo, mais detalhes da pergunta. E aí eu tenho algumas opções, que são duas, na verdade. Resposta curta ou múltipla escolha. A resposta curta, eu vou liberar um campo textual onde eles vão escrever a resposta. E aí, bom, dependendo da turma, a gente sabe que as respostas nem sempre vão vir bem detalhadas como a gente quer. E se eu quero ter uma amostragem mais significativa, digamos assim, da turma, eu uso múltipla escolha, onde eu vou definir basicamente, note que agora apareceu aqui as opções, quais são as opções. Então, não conhecia. A próxima opção eu vou colocar sim, mas não havia utilizado. Sim, já utilizei nas minhas turmas, e vou deixar essas três opções basicamente. Então, ou seja, quer dizer que os alunos vão enxergar essa postagem aqui e vão ter uma das três opções para isso. Posso anexar, mesma coisa que tinha nos outros, arquivos do Drive, do YouTube, posso criar um Docs, uma apresentação, qualquer um deles aqui no caso anterior também, fazer upload por link, ou seja, criar um arquivo, enviar um arquivo do meu HD ou pendrive, posso colocar um link aqui dentro, da mesma maneira. Essa parte aqui é quase que comum em todas as postagens no ambiente aqui. E notem que aqui no campo direito mudou um pouco. Continuamos tendo para que turmas eu quero publicar essa postagem, vou deixar só para a turma atual. Quem são os estudantes ou alunos que vão receber a postagem, vou manter por todos. Essa questão vale pontos, eu posso dizer que ela vale, por padrão está aparecendo 100 pontos, eu posso editar aqui, vai valer 5 pontos, ou seja, participação, quem responder ganha 5 pontos, quem não responder fica sem essa pontuação. Ou posso deixar sem nota, quer dizer, eu não quero avaliar isso aqui, ninguém vai ganhar pontos por isso, eu só quero que vocês participem para, digamos assim, ter essa integração para ver exatamente qual é o perfil da turma. Então, posso definir uma data de entrega, por padrão está sem data, quer dizer que o aluno pode responder a qualquer momento, mas se eu definir uma data aqui, abrir um calendário, vamos supor que eu vou botar para sábado, por exemplo, no horário até o final do dia. Então, seja sábado 10 de junho até 23h59. Ou seja, vai aparecer essa data no calendário do professor. Quer dizer, lembre-se, você tem algo previsto para sábado, 10 de junho, 23h59, ou seja, o limite para os alunos responderem. E aí lá naquela agenda que aparece na parte inicial das atividades, essa vai ser uma das atividades que estão ali.
E aqui, mesma coisa. Qual o tema que eu quero? Nesse caso, vou colocar para atividades avaliativas, para ele saltar lá para aquela etapa lá das atividades avaliativas. Então, seja, vai ser em qual tema que vai ficar encaixada essa pergunta aqui, basicamente. E a última opção é, os alunos podem ver o resumo da turma ou não? O que isso significa? Quer dizer que o aluno, quando for responder, ele já vai ter acesso ao que os outros alunos já responderam. Ele consegue ver, por exemplo, a partir da sua resposta, tantos por cento dos alunos já disseram não, tantos disseram que sim, mas não tinham utilizado, e tantos sim já tinham utilizado em suas turmas. Então, ou seja, se eu quero fazer que o aluno responda e não tenha acesso à resposta dos outros, deixo desmarcado. Se não tem problema, eu quero que eles compartilhem até para um enxergar o que os outros estão fazendo, deixo marcado aqui. E aí, quando eu fizer a pergunta, essa pergunta já vai estar disponível aqui no menu Atividades Avaliativas. Você já conheceu o Google Classroom, vai ter as opções aqui no caso. Aí eu sei, por exemplo, como professor, conforme o pessoal vai respondendo, quantos disseram que não, e assim por diante. Como não tenho alunos da turma, não vou ter essa resposta agora. Mas aqui fica como se fosse uma estatística, um gráfico em barras, por exemplo, mostrando quais são as opções mais marcadas e menos marcadas também. Se eu voltar lá para o mural, ou seja, note que no quadro, no menu específico para agenda, já apareceu aqui, ó, tema e data de entrega sábado. Então, ou seja, tanto para o docente quanto para os alunos vai aparecer. Antes estava vazia, porque obviamente não tinha nenhuma atividade. As outras duas opções de criação aqui, então, são atividade e atividade com teste. A atividade, ela é similar em termos da criação. Temos um título a ser dado, instruções, a parte de anexar arquivos, então isso nem vou me deter mais porque digamos, é padrão em todos os menus aqui, basicamente. O que vai mudar aqui, basicamente, é a opção principal de plágio. Ou seja, isso aqui eu quero fazer uma atividade onde os alunos vão entregar, por exemplo, então vamos fazer como se fosse assim, faça um relato da sua experiência prévia com o Google Classroom. Então, ou seja, eu quero que os alunos não respondam uma pergunta como antes, eu quero que eles me entreguem um texto, eles me entreguem um material para isso. Posso dar instruções aqui? Escreva um texto contendo 2 páginas, detalhando como foi os seus contatos prévios com o Google Classroom e outros ambientes virtuais de aprendizagem, etc. e tal. Então, seja só para detalhar melhor a pergunta. Agora, vamos supor que eu vou marcar aqui também como ambiente virtual de aprendizagem, só para deixar ali. Vou deixar com data de entrega também para amanhã, mas num horário anterior, por exemplo, então, ou seja, no início da manhã, quer dizer, final da manhã, e final da tarde, outro. E aí, notem que essa opção verificar plágio apareceu, não tinha antes. O que é verificar plágio? Tem uma opção aqui de suporte, que vai dar mais detalhes, abre uma nova página, que explica tudo isso, que é específico aos professores e tudo mais, mas vou voltar lá para pegar a parte principal. Se eu marcar aqui, pessoal, quer dizer que essa atividade ela vai verificar o plágio dos alunos dentro dessa questão. Então ele vai usar ferramentas do Google para detectar se 2 alunos entregaram a mesma resposta. Então, ou seja, facilita para o docente fazer uma verificação prévia do conteúdo das mensagens. Então, ou seja, ao final da atividade, quando encerrar o prazo e todos os alunos entregarem, vamos verificar em cada atividade do aluno o que tem, se é que tem alguma coisa no caso, de similar entre eles. Detalhe, esse relatório ele é para auxiliar o docente, mas o docente que vai ter que ter a certeza se é de fato plágio ou não. Ele vai dizer, olha, esse arquivo que o aluno mandou está muito próximo a esse outro arquivo que eu encontrei na internet. Quem vai detectar se é plágio ou não é o docente e vai com suas próprias conclusões, vai ter que ser tirada sobre isso. Então são uma opção que vai ser disponibilizada em toda a atividade para o docente em relação a isso. Então notem que os outros campos são os mesmos, a probabilidade é o mesmo, e para o aluno vai aparecer, olha, você tem que fazer a submissão de seu relato. Se vai ser um Google Docs que ele vai criar em tempo real, se ele vai colocar um arquivo do Google Drive, se ele vai fazer um upload, tanto faz, mas ele vai ter que enviar para o professor de volta, porque nesse caso a pontuação, agora sim eu vou deixar 10 pontos da turma vinculados a isso e vai ficar salvo no ambientes virtuais de aprendizagem. E aí dessa forma, quando eu fizer a submissão, ele apareceu aqui. Ah, mas não era para estar aqui. Ou seja, deixa eu diminuir aqui. Ou seja, isso aqui por ser uma atividade avaliativa tinha que estar no de baixo. Bom, clica-se, arrasta e aí a ordem. Então faz, eu vou deixar esse aqui antes, porque esse vai ser entregue antes do que esse. Ou seja, a data de entrega ficou mais curta, então para o aluno saber qual deles que vai ser divulgado previamente. A última opção de criação, que é a atividade com teste. Então notem que é a mesma interface que tínhamos antes do lado direito, não mudou nada, continua tendo plágio e tudo mais, continua tendo os anexos, título e tal, só que a diferença principal é que ela vem com formulário, um Google Forms, basicamente. Então vem um Google Forms no qual eu vou fazer
uma avaliação no Google Forms, eu não vou fazer avaliação dentro do Google Classroom. Ou seja, clicando nesse formulário, eu vou cair lá no Google Forms, então docs.google.com/forms, que é a URL propriamente dita. Então eu vou fazer aqui, questionário sobre Classroom. Não vou entrar nesse detalhe. E agora eu vou configurar ele aqui. Prova 1. Então, fazer uma prova, basicamente. E aí eu vou dizer assim, qual é a empresa que gerencia o Classroom? Múltipla escolha. 1, Microsoft. 2, Google. 3, Apple. E aí, deixo o aluno responder. E aí posso, nesse caso aqui, por exemplo, ordenar as opções aleatoriamente para que, por exemplo, os alunos falem sempre a resposta A. Não, então deixa eu ordenar aleatoriamente, então para o primeiro aluno vai aparecer Microsoft, Google e Apple, para o outro vai aparecer, enfim, vai mudar essa questão aqui. Eu não vou entrar em detalhes no Google Classroom, quer dizer, perdão, no Google Forms, porque nós vamos ter uma aula no curso sobre o Google Forms. Então, ou seja, não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas a ideia é que esse Google Forms vai estar integrado com o aplicativo do Google Classroom. Quer dizer que os alunos vão entrar na atividade, vão clicar nessa atividade aqui, vão cair no formulário, vão responder e eu vou ter acesso a todas as respostas de cada aluno e depois eu posso atribuir as notas para isso. Tem algumas configurações, por exemplo, posso bloquear, o aluno participou uma vez, não participa mais, e assim por diante, enfim. O objetivo basicamente é de definir possibilidades que o professor possa configurar. Então, só para deixar claro, a prova, ou o trabalho no caso, vai ser feito dentro do Forms se eu fizer atividade com teste. Se eu fizer só atividade, então deixa eu cancelar aqui no caso, então, ou seja, a principal diferença desses dois, se eu fizer só atividade, eu vou criar exatamente como eu quiser, a atividade para ele fazer. A atividade com teste eu vou estar vinculando obrigatoriamente a um Google Forms e o aluno vai fazer as atividades sobre esse aqui. Para o professor, além das perguntas que eu estou criando, eu vou ter também as respostas que os alunos forem dando. Nesse caso aqui, como ninguém respondeu, ainda está em branco, basicamente. E as configurações são para poder fazer efetivamente alguns ajustes em relação aos mesmos. Então, essa parte aqui é mais relevante. Não vou entrar em detalhes do Google Forms, porque, como disse, nós teremos uma nova aula específica para isso. Então, basicamente, essas são as 4 possibilidades que o Google Classroom permite. Note que não é nada muito complexo, ele é um ambiente virtual de aprendizagem bem simples em termos de possibilidades. Então, ou seja, o docente vai escolher dentro dessas possibilidades o que ele quer. A última questão que não foi abordada aqui no menu atividades é a reutilização de postagem. Então, se eu entrar na opção aqui, tal qual como era no mural, eu vou ter acesso, então, às demais turmas das quais eu faço parte. Então, ou seja, vou voltar lá para uma turma, por exemplo, de Google Classroom, que foi abordada em 2020, por exemplo, e trazer para cá uma atividade que foi abordada para o pessoal. Então, ou seja, já que estamos falando de atividade, a atividade que tinha sido passada para eles é a criação de atividades no Google Classroom. Então, eu vou reaproveitar ela, em vez de eu criar do zero, então, basicamente isso. Eu estou trazendo, note que aquela atividade tinha um título, está vindo o título. Tinha uma descrição, veio toda a descrição. Tinha links, veio até o link. Então, um link de como criar atividades, que estava já também num vídeo do YouTube produzido por mim no ano de 2020. Veio até a pontuação, que lá valia 25 pontos, está aqui. Posso digitar? Claro, digito aqui, eu quero valer só 5 pontos. Não tem problema, quero deixar sem nota. É o professor que decide, mas enfim, aproveitou. O que não veio aqui do padrão é a data de entrega, até porque essa atividade é de uma turma passada, então, ou seja, a data de entrega daquela atividade já passou em 3 anos, basicamente, na data de hoje. Então aqui define-se basicamente quando que o aluno vai ter que entregar essa nova atividade e vamos botar para o dia 11, que seja aqui, sem horário. Então seja até o final do domingo. O tema, onde vai ficar para o lado, vou deixar aqui no ambiente só para ter uma postagem em cada um. E aqui, note que veio uma rúbrica, pessoal. A rúbrica, até acabei nem falando. De repente eu vou criar uma nova rúbrica aqui para mostrar como funciona. Eu vou só criar essa atividade aqui, para nós encerrarmos. Então, ou seja, ela foi populada aqui dentro. Então, ou seja, aqui eu tenho acesso a quantos alunos que já entregaram e quantos foram atribuídos que não responderam ainda. Se eu já corrigi, vai aparecer mais um ícone aqui dizendo quantos já foram corrigidos. Então, é para o professor ter visão. Então, vou só fazer rapidamente aqui a questão da rúbrica. Então, se teste de questão, então, seja, só para ter alguma coisa. Notem que depois de eu colocar o teste e definir, por exemplo, uma... Na verdade, não precisa nem definir data. Só colocar o título, basicamente, o menu rúbrica ficou visível, porque por padrão ele não está disponibilizado. Tem que ter um título, pelo menos. O que é a rúbrica? A rúbrica é, eu posso criar, reutilizar ou
vou trazer do Google Docs. O que é essa rúbrica aqui? Mostrar para o aluno como que a questão vai ser corrigida, por exemplo. Então, seja, se estiver certa, então, seja, a resposta atende todos os requisitos. Resumindo, se o aluno entregou a resposta certa, ele vai ter pontuação 10. Se, vou botar aqui, por exemplo, outro, título, correção da questão. Todos os requisitos, sim, pontos 10. Aqui, claro, não está me deixando, por isso que foi em vermelho, porque eu tenho duas pontuações com 10. Não, uma vai ser com 10, uma vai ser com 7. Então, ou seja, totalmente certa, parcialmente certa. Vai ganhar 3 pontos se tiver parcialmente errada e 0 pontos se tiver totalmente errada. Ou seja, eu estou dizendo que essa questão vai ser corrigida e o aluno vai ganhar de 0 a 10 pontos, mas vai ser 7, 3, 0 ou 10. Ou seja, de acordo com o que ele entregou em relação àquela questão. Então, quando o professor for corrigir essa questão depois que os alunos entregarem, ou seja, nota que agora apareceu a rúbrica é 10 pontos, então vou deixar minha questão também valendo 10 para ter exatamente esse padrão. Depois que os alunos entregarem, para corrigir, eu não vou ter que digitar cada uma das notas. Eu só vou marcar dessas 4 opções que eu deixei aqui, deixa eu voltar para cá, 10, 7, 3, 0, qual desses pontos o aluno ganhou. Então facilita para o professor corrigir. Mas detalhe, isso só vale quando vocês têm, digamos, valores pré-definidos para cada resposta. Agora, se os alunos podem tirar 5,3, 6,2, bom, não vale a pena eu criar toda a rúbrica aqui, eu vou lá e digito exatamente no campo, a nota do aluno é 6,2. Isso aqui é para quando são coisas, por exemplo, mais objetivas. Sei lá, questões de múltipla escolha, que o aluno vai acertar X questões e tal, então eu vou criar basicamente configurações. Então a rúbrica, ela pode ser utilizada para facilitar a correção. Mas se o professor não quer utilizar, basta eliminar aqui, por exemplo, estou excluindo a rúbrica, e aí vai ficar sem rúbrica aqui, e aí o professor pode botar qualquer nota entre 0 e a pontuação que ele definiu aqui como sendo a atividade. Então, não vou atribuir aqui, vou descartar esse rascunho, porque eu não vou aproveitá-lo. Então, basicamente, essa aqui é o menu Atividades do Google Classroom. Se eu clicar aqui no Google Agenda, notem, ele vai abrir para uma nova aba do Google Agenda, especificamente, e vai mostrar exatamente as atividades que eu acabei de criar aqui. Deixa eu terminar de carregar. Ou seja, atividade para fazer uma não quero que seja avisado, não isso aqui. Então, ou seja, faça um relato da experiência prévia com o Google, inclusive com o link para a atividade que eu criei lá antes. Então, ou seja, dentro da minha agenda vai vir efetivamente a atividade que eu criei. De forma que se eu tiver meu celular vinculado com a minha agenda, eu vou ter inclusive receber alertas da minha agenda, hoje é isso. Então é uma maneira de integrar as ferramentas Google, Agenda, Classroom, Forms, Docs, como vocês viram aqui nessa aula, eu tenho várias ferramentas integradas com o Classroom, todas elas do Google para isso. E a pasta aqui, eu vou cair na pasta do Google Drive, com todo o material que está lá dentro, basicamente. Então, como eu criei um Google Docs com o material, como eu criei um formulário para passar para os alunos, esse material cai tudo numa pasta no Drive. Então, como eu disse antes, deixa eu só fechar para essa tela não ficar atrapalhando. Então, basicamente, para ter a informação sobre todos os documentos que eu criei para aquela turma. Então, mais uma integração, no caso aqui, que o Google Classroom tem com o Google Drive. Dito isso, pessoal, encerramos a aula de atividades. A próxima aula eu vou abordar pessoas e notas, que são menus mais simplificados comparados com o mural de atividades, até porque são menos utilizados aqui, então abordo os dois nisso. E uma última aula depois vamos ver as configurações da turma. Então vai ter uma sequência aqui nas próximas aulas. Espero que tenha sido proveitoso, fico disponível para tirar dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.